Olá, povo de Deus. Vou trazer aqui uma reflexão no Evangelho de São Lucas, capítulo 5 e diante. Fala sobre Jesus ensinando a barca e logo após pede para que Pedro se afaste um pouco mais ali daquela multidão e que ele avance para as águas mais profundas. Ele então pede que se lance as redes. E aí então Pedro fala assim para Jesus: passamos a noite toda e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra nós iremos lançar as redes. E aí então é lançada as redes, né? E aí eles recolhem uma grande quantidade de peixes, que mesmo sendo grande essa quantidade, as redes não se rompiam. E aí então eles ficam ali admirados com aquela pesca, né? Passaram a noite toda se desgastando e não conseguiram pescar nada. Mas foi somente a ordem do mestre e eles conseguiram pescar. Aí daí então eles se reuniram, se alimentaram. Jesus fala para Pedro que a partir dali ele será pescador de homens. Então todo esse contexto para nós, a gente pode tirar alguns pontos importantes, tá? Primeiro, né? Quando a nossa vida permanece no raso, ou seja, da mesma forma como os pagãos, como aquelas pessoas que não conhecem a Deus, nós não vamos ter sucesso em pescar nada na nossa vida. Ou seja, a nossa vida vai estagnar, passamos dia após dia e a gente continua a mesma pessoa, né? Existe o contexto do ano novo, vida velha, né? Muita gente vive esse contexto. O ano pode ser até novo, mas a minha vida continua a mesma. O contexto em que a minha vida, quando ela fica estagnada, é o contexto de que, veja que Pedro ouviu, né, a voz do Senhor. Olha, nós não pescamos nada a noite toda, mas em razão da tua palavra, nós vamos lançar a rede. Quantas vezes o Senhor tem falado comigo, com você? Quantas vezes o Senhor tem convidado a nós para a mudança de vida, para a abertura do coração, para que o novo possa acontecer no seu coração? Quantas e quantas vezes? Muita gente fica se perguntando: mas como Deus fala comigo? Em que situação? Primeiramente, a gente precisa entender que a minha vida de oração, ela precisa ser contínua. Então, a oração precisa ser contínua na minha vida, ou seja, eu preciso ter uma intimidade com Deus, começando pela oração, e adentrando nessa oração, nós vamos abrindo o coração para que o Senhor fale em nós, através de situações, através até mesmo de situações difíceis, de problemas, enfim. Deus nos fala sempre. Agora, se eu não tenho uma vida aberta para a oração, se eu não tenho uma intimidade com o Senhor, como é que eu vou escutar a voz dele, né? Os ruídos, né? O barulho que eu estou vivendo na minha vida, eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus. Então, primeiramente, eu preciso ter essa intimidade. Segundo, eu preciso ter a coragem de se lançar como uma rede no mar, que é Cristo. Ou seja, eu não posso ter medo de confiar na voz do Senhor na minha vida. Às vezes Ele me chama novamente para voltar à igreja, quem sabe, voltar ao grupo, né, a pastoral do qual você participava e não participa mais. Então, é uma questão da gente poder entender que o Senhor, Ele fala conosco de diversas formas e maneiras. Talvez o meu orgulho não permita que eu
volte mais uma vez para o Senhor, né? Às vezes a pessoa sai do grupo, do movimento pastoral, porque alguém falou alguma coisa que você não gostou, ou achou que alguém não gosta de você, persegue, inventa calúnia, enfim, né? Ou até mesmo do padre, né? A pessoa foi ali repreendida pelo padre e não caiu o orgulho, por conta do seu orgulho. Preferiu sair da igreja, sair do grupo, do movimento da sua pastoral, porque foi repreendida pelo padre, né? Então a gente precisa entender primeiro, né? Ter a docilidade no coração para poder ouvir a palavra de Deus. A obediência, ela vem em contrapartida mediante as nossas atitudes. Ou seja, se o padre me repreendeu por alguma coisa, eu preciso fazer uma reflexão. Eu preciso procurar meditar naquilo que eu fiz, né? Lógico, pode haver erros, pode, né? Mas o que é mais importante nesse contexto é o perdão. Saber perdoar, mesmo quando talvez, né, haja aí um erro entre ambas as partes. Eu posso errar, o padre pode errar, né, o irmão pode errar, qualquer pessoa pode errar. Então é preciso que a gente tenha essa docilidade para que a nossa vida seja fértil. Então a minha caminhada seja fértil. Eu não posso estagnar no raso. Eu não posso ficar apenas participando da Santa Missa e de repente somente, né? Lógico, é o mais importante a Santa Missa, mas eu não posso ficar somente participando da missa. Eu preciso me envolver com umas coisas de Deus, porque ao passo que eu me envolvo com umas coisas de Deus, cuidando das coisas dele, ele cuida das minhas coisas. Então é uma ação recíproca de amor, né? Amor só se paga com amor. Então eu preciso voltar para a minha comunidade, para a minha paróquia, para o meu serviço como cristão. Por quê? Primeiro, eu vou quebrar o orgulho de dentro de mim. Enquanto você não quebrar o seu orgulho no seu coração, você não vai ter ali a audácia de ir para as águas mais fundas da sua vida. A mudança, ela precisa intercalar essa coragem de poder se lançar em Deus. E é esse lançamento e essa condição que nós precisamos entender. Enquanto eu não tiver a coragem de quebrar o orgulho de dentro de mim, de pedir perdão, de poder voltar para a minha paróquia, para a minha comunidade, eu vou continuar na mesma. Minha vida vai continuar a mesma coisa. Por quê? Eu vou para outra paróquia, né? Vou para outro grupo, Povo Movimento. Lá vai ter os mesmos problemas. Aí você vai entender que aquilo que você vive aqui na sua paróquia ou grupo ou movimento pastoral, você vai encontrar em outras e até mesmo piores, né, situações. Então, se eu não quebrar esse orgulho agora, se eu não voltar agora, eu vou continuar sendo, né, aquele cristão que fica pulando de paróquia em paróquia, de igreja em igreja, e tem piores. Pula da sua religião, né, da sua condição de cristão para outras denominações que não tem nada a ver. Então isso é o pior. Então é preciso que a gente faça essa reflexão para que esse ano novo, ele não seja somente um ano novo, ele seja um ano de mudança na minha vida. Eu preciso ser um homem novo, eu preciso me revestir da graça de Deus, pedir ao Espírito Santo que me ajude, que me auxilie, para que eu sinta, né, as mudanças que vão acontecer na minha vida. Veja que eles passaram a noite toda, não conseguiram pescar nada. Ouvindo a voz de Jesus, em obediência, eles lançaram uma rede nas águas mais profundas e conseguiram pescar grande quantidade de peixe. Então, para mim e para você, se nós queremos mudança, se nós queremos realmente ser um homem novo, uma mulher nova, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, obedecer e lançar as redes para que a nossa vida seja repleta de abundância, graça e bênção de Deus na nossa vida. Amém? Deus abençoe, que o Espírito Santo nos ajude nessa missão de ser melhor, do novo de Deus na nossa vida. E assim nós podemos testemunhar através da nossa própria vida que nós mudamos, que nós agora somos do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.